Rondônia, estamos conversando aqui com o vereador Alex Paliton, personagem da cidade, um professor de mão cheia, adorado pelos seus alunos e que foi o vereador mais votado na última disputa eleitoral. Estamos conversando sobre vários assuntos. E eu lhe pergunto, vereador, o que está acontecendo com o nosso país? Está chegando a Rondônia? Ou seja, nós estamos mudando, nos transformando, ou é o mesmo do mesmo, na sua opinião? Em relação ao quê? Ao governo federal, à nova administração federal, ao novo Brasil que está se desenhando aí? Não, eu acho que o Congresso Nacional tem decepcionado bastante, né? Eu acredito que muitos surfaram a onda Bolsonaro, e eu acho que o próprio presidente tem se frustrado em relação a isso, de muita gente ter se aproveitado da sua popularidade, conseguido eleição com o mesmo slogan, com o mesmo discurso, né? E não faz nada realmente de efetivo, né? Eu lamento muito com alguns deputados federais de Rondônia, e a gente tem que fazer justiça, né? O deputado Luiz Cláudio é um deputado que trazia muitas emendas para o setor produtivo. É verdade. Alguns deputados fazem falta. Então, aí eu acho que a atual bancada parlamentar a nível nacional e a nossa região de Rondônia precisa mostrar mais afinco a que veio, né? E encarar os problemas de frente que o país precisa enfrentar. Em relação ao cenário, eu acredito que o presidente deve fazer mais e falar pouco, porque a gente percebe que quando ele fala alguma coisa, isso acaba oxigenando crises desnecessárias. O governo não pode criar crise no próprio governo. Eu acho que existem transformações que são importantes, algumas estão acontecendo e a gente precisa olhar para frente. Acredito eu que o presidente, o governo federal, acredito eu que daqui mais algum tempo entra nos trilhos e consegue realmente encontrar um rumo, mas se desvencilhar das polêmicas e buscar trabalhar. Sobre o governo do estado, eu tenho duas perguntas. A primeira é, o Bolsonaro fala demais e o governador Marcos Rocha fala de menos. Mas o senhor acha que ele está indo bem? Olha, eu confesso a você que o governador Marcos Rocha, eu conheço e tenho contato com alguns secretários. O secretário de turismo, né, o superintendente de turismo, o Giovan, tem feito um trabalho muito bom, tenho acompanhado de perto. O secretário de Educação, Suame, que é um colega historiador, também tem tido um bom desempenho, tem sofrido aí algumas perseguições, mas tem desempenhado sua função de acordo com a pasta. O governador, eu acredito que o governador, ele precisa sair mais do castelo. É uma opinião crítica construtiva. Ele está muito encastelado, muito blindado por seus assessores. Ele precisa ir mais ao encontro ao povo. Olha aqui, eu sou um grande crítico da atual gestão do município de Porto Velho, mas tenho que reconhecer. O prefeito de Porto Velho, no seu primeiro ano de mandato, estava em todos os lugares. Ele não parava na prefeitura. Hildon Chaves ia para o bairro, ia para os distritos, ia ver os problemas. Ele surfou muito bem a sua popularidade, mostrando resultado. Já no final do primeiro ano de mandato, houve um desgaste por uma série de acontecimentos. O segundo ano de mandato, o início foi muito ruim. E aí, claro que a popularidade do prefeito veio cair. Eu acredito que o governador, ele precisa sair mais do Palácio Rio Madeira. Ele precisa ir mais ao encontro do povo. É uma opinião pessoal de um eleitor e de um munícipe da nossa capital. Nós não tínhamos, até recentemente, um governador muito ligado à capital. O Marcos Rocha é de Porto Velho. Ele mora aqui, acho que mora a vida toda aqui. Como é que ele pode ajudar Porto Velho, na sua visão? Olha, primeiro tem que entender que uma coisa é bandeira partidária e outra coisa são políticas públicas para uma capital. Pelo que eu tenho conhecimento, o governador tem um grande interesse, através da Superintendência de Turismo, em reativar o projeto da Beira Rio do Rio Madeira. Eu acho que na parte urbana seria algo fantástico. Porto Velho fica de costas para o seu rio, o nosso pôr do sol maravilhoso. Eu acredito que o governador poderia auxiliar muito o Executivo Municipal em relação à nossa rodoviária, importantíssimo. O governador poderia resolver um problema que é um caos hoje, que é o espaço alternativo. Espaço alternativo, a prefeitura não pode atuar. Eu, como vereador, fiz denúncia ao Ministério Público, mas a promotora não pôde fazer nada porque é um espaço que ainda está sob a tutela do Estado. Então, é necessário terminar aquele estacionamento, fazer a entrega à prefeitura para que o código de postura possa prevalecer. Com todo respeito aos vendedores ambulantes, mas a forma que está ali não é o adequado, não dá para você fazer uma atividade física, como foi planejado aquele espaço, vendo a forma como os ambulantes estão tratando aquele espaço de forma desorganizada. E muitas vezes não é culpa do vendedor ambulante, é a falta do poder público. E a falta do poder público é justamente a prefeitura não poder acionar ninguém porque o espaço ainda não é dela. A vantagem de palpiteiro como eu é que a gente pode desistir.
Eu fui eleito, entre aspas, prefeito do Espaço Alternativo, porque fui um dos primeiros a utilizá-lo. E a gente sempre brincava lá, os frequentadores me elegeram prefeito. E eu entreguei o cargo, desisti. Desisti porque não vejo nenhuma solução para problemas simplórios. E eu desisti no dia em que eu cheguei no Espaço Alternativo e vi cadeiras de barbeiro no meio dos canteiros. Aí eu larguei de mão e nunca mais fui. Aí é demais. Vereador, mas vamos falar de futuro. Porto Velho é uma cidade que cresce muito, tem 1 milhão de problemas, mas também tem muitas coisas boas. O que o senhor gosta mais de Porto Velho? Nossa, tanta coisa que eu gosto de Porto Velho. Além de gostar da sua história, amo o pôr do sol da nossa cidade. Gosto muito do povo daqui, gosto muito da minha cidade, gosto muito dos pontos históricos, alguns abandonados, outros em processo de revitalização, mercado cultural e a Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Gosto muito da gastronomia de Porto Velho. Gosto muito da mistura da nossa cidade. Eu costumo brincar sempre, se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Porto Velho. A gente tem muita gente de vários lugares do Brasil. E eu acho que ela tem, de forma cosmopolita, esse regionalismo miscigenado de vários lugares do nosso país, que dá o charme à nossa cidade. Mas ela precisa melhorar tanto no poder público, como também no comportamento do cidadão, de não jogar lixo na rua, de não ocupar a calçada, de não provocar invasão, ou seja, a gente precisa ter um comportamento semelhante a algumas pessoas de cidades como Vilhena, como Rolim de Moura, como Cacoal. A casa pode ser simples, é de madeira, mas está lá, pintada, arrumadinha. Pode não ter dinheiro para fazer calçada, mas está lá, a grama está cortada, a cerca é de madeira, mas está pintada e bem cuidada. Isso é amor, amor que a gente tem que ter dentro do nosso espaço, da nossa moradia e expandir ela pela cidade. Agora também, isso é papel do político, do gestor público fazer. Agora devemos lembrar que não existe político corrupto com um povo honesto. Alguém colocou essa pessoa lá. É verdade. Vereador, eu queria falar um pouquinho com o professor. Normalmente, o professor é visto como aquela figura muito dura. Como é que é ser um professor aplaudido pelos alunos? Olha, o cara não fica todo besta, diz, meu Deus, eu sou bom nisso aí mesmo. A gente primeiro tem que manter humildade. Tá certo. Manter humildade, não se deslumbrar. Eu estou há 22 anos na sala de aula. Eu até me emociono com isso. Eu tenho 22 anos na sala de aula, me mantenho na sala de aula. Eu lembro de uma frase do atual secretário de Educação, Suami, que uma vez no programa de rádio que você faz aqui, o Papo de Redação, ele mandou uma mensagem quando ele tomou conhecimento da minha eleição. O professor Alex Paletó vai ser um vereador com cheiro de sala de aula. E a gente tem mantido isso, a gente tem continuado na sala de aula. Nunca faltei, isso não é mérito, Sérgio, isso é obrigação. Nunca faltei sessão ordinária da Câmara de Vereadores. 2017, 18, 19, o único que nunca faltou. Isso é obrigação. E me mantenho em sala de aula, ou seja, não tenho feito com que o meu trabalho profissional atrapalhe a minha vida pública. Tenho me mantido em sala de aula, reduzi minha carga horária, porque eu acho importante ter contato com os alunos, não perder a simplicidade, não perder essa relação do qual me motivou a estar lá no Poder Legislativo, que foi principalmente oxigenado no ambiente de sala de aula. Então, eu tenho uma verdadeira paixão pelo meu trabalho, pela minha profissão. Eu acredito que nesse país, educação não tem que ser o problema, tem que ser a solução. Eu acredito na educação de forma transformadora. E para não me contaminar, não me amortizar no ambiente público, eu tive esse cuidado de estar em sala de aula, me atualizando, preparando as minhas aulas, em contato com os alunos, até porque isso é um termômetro. Qualquer decisão que eu venha tomar na Câmara de Vereadores, eu sei que no outro dia eu vou ter que encarar os meus alunos. É verdade. E eu vou ter que entrar de cabeça erguida. É do tipo assim, eu estou vereador, mas sou professor, Sou professor, vou me aposentar como professor, tenho orgulho disso, não tenho vergonha. Às vezes eu falo, eu prefiro que me chamem de professor do que de vereador. Mas por quê? Você tem vergonha? Eu falo, não, é porque eu me sinto melhor. Mas você se sente mal se chamar de vereador? Não, não é isso. Eu sei que é importante a minha função de professor ser uma representatividade dentro da Câmara de Vereadores. É porque eu não gosto de me apegar a uma função que é temporária. Entendi. O senhor é multifacetado, é vereador, é professor, é historiador, tem um programa brilhante de televisão. Como é que consegue tempo para tudo isso? E tem programa de rádio também. Também é? Nossa! Café com História no rádio. Isso. Bom, o Trilhando a História já fazemos há 11 anos. E também foi um desses elementos que contribuiu para a minha formação. E até para você conhecer mais a história da sua cidade,
do seu estado e construir esse pertencimento e amor pelo estado e pela cidade que o programa tem como proposta. A gente apresenta aqui com muito orgulho na Record News e na SIC News, na Record TV, né? A gente fica muito feliz que é um programa que alcança todas as idades. É um programa, qualidade. Obrigado, equipe muito guerreira, os meus grandes colegas de trabalho, que é a Jéssica Ocampo, o Fábio Costa, o Robertinho Paz, que é uma equipe que trabalha com a gente junto com o José Calixto, e a gente faz realmente com amor. Então é um programa que a gente grava nos finais de semana. Muita gente fala, como é que você consegue, cara? Você não tem que estar na cama de vereador, mas eu tô. Eu sacrifico o meu domingo para poder levar esse programa na semana seguinte. Alex, nós temos 1 minuto, infelizmente, o tempo é sempre inimigo, mas eu gostaria que tu desse uma visão de futuro. O que tu acha? Qual o futuro da nossa terra? Tu acredita que com os jovens que nós estamos formando, nós vamos ter uma Porto Velho melhor? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, para eu pensar no futuro, eu tenho que resolver os problemas do presente. Então, eu acredito que a gente consegue chegar no futuro adequado quando a gente começar realmente a desenterrar problemas no presente que assolam a nossa cidade. Eu acredito na nossa juventude. Os últimos acontecimentos do país têm proporcionado, e eu tenho percebido isso, eu dei aula para muitas gerações, eu já estou dando aula para filhos de ex-alunos meus, e a gente percebe nitidamente que hoje o jovem está mais politizado, está com mais voz ativa, menos receptivo, mais proativo. Por isso, a responsabilidade de qualquer gestor público saber o que vai falar e como vai falar. A juventude, ela está vindo com propostas desafiadoras, com coragem, mas principalmente aguerrida, querendo transformação, querendo mudança. Porque é a geração Y, é a geração Z, que tem tudo muito rapidamente no mundo digital e quer implementar isso no mundo real. E aqui em Porto Velho, a nossa juventude é participativa, na tua opinião? Hoje tem sido, já foi bem menos. A gente tem percebido isso. Claro que pode sempre melhorar. Claro que a juventude ela pode ser mais ativa. Agora, ela só o é quando nós temos mais investimentos na educação. A gente tem que pensar na juventude de forma que haja equidade em todas as áreas e segmentos, em todas as suas classificações A, B, C, D e E, independente de classe social. A gente precisa fazer com que a educação melhore em nossa cidade. Última pergunta. Daqui a 10 anos, o senhor se vê numa sala de aula ou se vê no gabinete de um deputado ou de um senador? Olha, eu gostaria de ainda estar na sala de aula, mas almejo sim um dia ser senador desse estado. Muito bem. Vereador Alex Paletó, figuraça, personagem que orgulha a gente, parceiro da SIC TV, obrigado pela entrevista. Esperamos que o senhor volte muitas vezes, porque cada vez que o senhor vem aqui, a nossa audiência, tchan, vai lá para cima. Um abraço e até a próxima edição do Direto ao Ponto.